Bom dia, minha gente querida. Hoje eu vou te falar sobre o que é pré-diabetes, né? Sobre como isso acontece, como essa doença se forma, qual que é o perigo que isso pode trazer ao longo do tempo para a tua vida, quais são os riscos de tu ter pré-diabetes, se isso aumenta a tua chance de ter diabetes no futuro, tá? E o que tu pode fazer para combater esse problema de saúde, essa doença. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico, eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças, coisas que tu pode fazer para viver mais tempo, uma vida mais longa e para dentro desse tempo de vida tu passar o máximo de tempo possível com saúde, sem as diferentes doenças que a gente associa com o envelhecimento. Uma dessas é o diabetes e, por extensão, o pré-diabetes. De uma maneira bem simples e bem resumida, o diabetes e o pré-diabetes é quando o açúcar do sangue, a glicose, está num nível no sangue mais elevado do que ele deveria. Só que isso é um resumo muito resumido de o que é essa doença. Por trás desse açúcar no sangue elevado que a gente mede nas consultas, tem muita alteração metabólica acontecendo e muito desarranjo e muito desencontro hormonal. Todo o que culmina com o açúcar aumentando no sangue, por trás disso todo um embaralhamento de todo o teu sistema de metabolismo da glicose, do açúcar, de como o teu corpo gasta energia. O termo pré-diabetes a gente dá para quando o açúcar no sangue ele não está tão alto quanto ele poderia estar para causar um diabetes tipo 2, mas ele também não está normal, então ele fica entre essa faixa de não é a doença diabetes tipo 2, mas também não é normal. O problema é que a maioria das pessoas pensam que isso é uma pré-doença, um pré-diabetes, não é um diabetes, talvez vire um diabetes no futuro, mas não tem problema nenhum, e isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. O pré-diabetes é extremamente perigoso, tá? Ele é uma doença em si, porque tu não acorda um dia de manhã diabetado, tu não acorda um dia de manhã que tu pegou diabetes, não é assim que funciona. A doença do diabetes, a doença da resistência à insulina, ela é um contínuo, ela começa, quando tu desenvolveu o diabetes, tu já tem alterações metabólicas acontecendo 5, 10 anos antes que progridem para causar uma doença. Então, ao longo desse tempo, tu vai desenvolvendo diferentes marcadores, diferentes alterações que vão desenvolver uma doença grave no futuro, que é o diabetes tipo 2, mas antes disso ele forma uma doença leve, que é o pré-diabetes. O pré-diabetes, ele aumenta a chance de tu ter AVC, ele aumenta a chance de tu ter infarto e ele já aumenta a chance de tu ter outras doenças e outras alterações que a gente associa com o diabetes. Então, é importante saber que ele ainda é uma doença e que ele ainda precisa ser tratado e ser visto como uma doença. Então, um diagnóstico de pré-diabetes não é nada que tu pode levar como se não é nada e tu não precisa fazer nada. O pré-diabetes é talvez nesse ponto de vista o diabetes mais importante, porque ele é o teu corpo te avisando, essa é a primeira alteração, é a alteração que acontece que o teu corpo está te avisando que o metabolismo dele não está bem. Ele está te avisando que a maneira que ele usa a energia dele não vai vindo bem. E se nada mudar, e se tu não fizer nada, ele vai continuar piorando e continuar piorando. Tudo isso entra dentro de uma grande síndrome que a gente chama de síndrome metabólica, que esses mesmos mecanismos que fazem o açúcar do sangue subir, que a gente chama de pré-diabetes, ele também interfere na pressão, que faz a pressão ficar mais alta do que ela deveria, interfere no colesterol, que faz o colesterol ficar mais alto do que ele deveria, e ele tem por trás disso associado ao ganho de peso e à obesidade. Então, é o mesmo mecanismo por trás de uma alteração que causa tantos problemas. Por isso tem muita gente que tem pressão alta junto com diabetes, que tem colesterol alto junto com diabetes. Porque todos esses problemas têm uma causa base. Agora, tu recebeu esse diagnóstico de pré-diabetes, tu viu o que é pré-diabetes, tu quer saber o que isso acarreta. Se tu não fizer nada, isso é o teu corpo te falando que ele já está sofrendo e ele já está perdendo as funções dele de metabolizar as coisas do jeito que ela deveria. É o teu corpo te dando um sinal vermelho, uma sirene te avisando que o metabolismo dele não está bem e alguma coisa precisa mudar. Então, se tu não fizer nada, mesmo se isso não vire um diabetes, 50%, 70% das pessoas que têm pré-diabetes vão desenvolver o diabetes.
A gente quer evitar isso, às vezes a gente evita com medicação, às vezes a gente evita com mudanças de estilo de vida. Mas isso é o teu corpo com um sinal vermelho, tá? Apontando que não está bem e que tu precisa começar a mudar e mudar drasticamente. Se tu não mudar nada, mesmo só com pré-diabetes, mesmo se tu não evoluir para diabetes, se tu não tiver pressão alta, se tu não tiver mais nada, tu vai morrer mais cedo do que tu deveria, tá? Porque teu corpo já não está funcionando bem. Então, isso é um sinal vermelho para te começar a precisar mudar algumas coisas. E para te resolver isso, tu tem que atacar as diferentes coisas que o teu organismo para de funcionar ou não funciona tão bem, que atrapalham o metabolismo da energia, que atrapalham o metabolismo da glicose. Uma delas, e a principal, e não tem segredo, a alimentação saudável, que é mudar alguns hábitos alimentares. Essa doença, o pré-diabetes e o diabetes, eles estão associados a um consumo muito grande de carboidrato refinado, açúcar refinado, que a gente consome muito mais que a gente deveria por via de regra, e isso atrapalha ainda mais o metabolismo de diferentes vias metabólicas e atrapalha tudo. Então tu tem que mudar a tua alimentação, tu tem que mudar a tua dieta, porque eu te digo com 99% de certeza que tu está comendo mais carboidratos que tu deveria, e tu está comendo os carboidratos errados, né? Não só quantidade, mas também qualidade. Então diminuir quantidade de carboidratos e passar para integrais, que tem maneiras de que eles atacam menos atrapalham menos o metabolismo da glicose no sangue. Segunda coisa, atividade física. A atividade física, o que tu faz com a atividade física tu faz teus músculos trabalharem, os teus músculos são um dos elos na cadeia do metabolismo do açúcar, do metabolismo da glicose. Eles usam glicose e eles jogam hormônios na tua circulação para ajudar no metabolismo da glicose. Então a atividade física é simplesmente essencial e todo mundo deveria provavelmente fazer mais atividade física do que deveria, mesmo se tu faz tua caminhada, se tu faz teu exercício. Às vezes tu não faz o suficiente para ti e isso depende muito de pessoa, de idade, mas tu tem que fazer atividade física e tu tem que fazer o teu corpo trabalhar para usar essa glicose e isso ajuda o metabolismo, não só o gasto de energia. E perda de peso, que talvez sejam também um dos pilares mais importantes. Eu não falo muito de perda de peso aqui no canal, mas se tu está acima do peso, se tu está obeso, se tu tem sobrepeso, toda a gordura que fica na tua barriga, ela é metabolicamente ativa. Então não é só porque tu tem ali e ela está guardando energia na forma de gordura. Ela é um tecido ativo, é um tecido que joga hormônio na circulação, ele é um tecido que interage com os outros órgãos, ele é um tecido que se tu tem ele em grande quantidade, ele vai jogar muito hormônio em grande quantidade e ele vai atrapalhar todo o funcionamento do teu organismo. Então, tu não pode ter sobrepeso, tu não pode ter obesidade, isso vai fazer muito mal para ti. Nos Estados Unidos, hoje em dia, ter sobrepeso está associado a uma mortalidade mais cedo, mais importante do que tabagismo. Então, se a gente acha que fumar faz mal, ter sobrepeso também faz mal. Então, essas são as três coisas mais importantes que tu tem que fazer para tentar resolver um pouco dessa alteração metabólica, dessa síndrome metabólica que tem por trás do pré-diabetes. Eu espero que eu tenha ajudado e grande abraço, pessoal.